É mais um vídeo em resposta ao Rafael Pablo. Sabe mais que o magistério. Junta a ele, Lucas Banzoli, Rodrigo Silva, Reverendo Augusto Nicodemos, Reverendo Caio Fábio, essa classe de doutor protestante aí sabe mais que o magistério. Olha só que interessante. Mais uma distorções, mais umas loucura, vamos dizer assim, desses apologetas fundo de quintal. Eu não sou apologeta, mas é fácil responder vocês. Com doutrina católica. Papa, por que aceitar a infalibilidade papal se a gente tem papas com essas histórias tão doidas? Aí uma coisa muito importante, infalibilidade não quer dizer impecabilidade. Olha que legal. A infalibilidade está de acordo, perdão, professor. A infalibilidade está de acordo com o cargo que se ocupa, não ao homem. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Você sabia que, por exemplo, um papa tem... Por que cargo? Representando Pedro. Representando Cristo. Porque o Papa, ele faz a ponte com Cristo, o cabeça da igreja, e com a igreja mística. Essa é a finalidade. Se você pegar em Mateus 16, 18 ali, você vê ali, sobre ti, Pedro, eu te farei minha igreja, te darei a chave de ligar e desligar. Aqui que vem essa doutrina católica do magistério. Que o Papa, a escatra, ele tem acesso porque ele faz a ponte, o que ele declara, o que ele bate o martelo, liga lá. Por isso os dogmas, os últimos dogmas ali, que foi proclamado ali, Mariano, tal, que ele vai citar ali. Por quê? Porque a igreja tem essa autoridade. Porque o Papa tem essa autoridade. Você pega em Mateus 16, simples entender isso. Ó. Você não precisa nem ir na teologia, nada. Bíblia. Ó. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Aqui que é a ponte de ligar quando proclama um dogma. Esquece nula salis, fora da igreja não há salvação. De acordo com a escritura. Magistério, tradição e escritura. Não só escritura. Porque se você for abraçar só a escritura, você vai estar rejeitando o magistério. Você vai estar rejeitando a tradição, segundo Colossenses 2,15. Como esse Rafael Pablo vai falar daqui a pouco. Aqui, Papa, ele tem o acesso, a autoridade, a autonomia de ligar e reconhecer, pelo curso de Atos Apóstolos 15 ali, Pedro já mostra a prova convincente que ele tem essa autoridade de organizar a casa. Certo, pastor? Aqui ele está tentando refutar aqui o professor e o menino ali, né? Apologeta também. A falácia contra a igreja, ó. Esse é o tema, né? Tem dois anjos da guarda? Não. Tem o anjo da guarda do Bergoglio e tem o anjo da guarda do Papa. O que é Bergoglio? Bergoglio é o Papa Francisco. Ah, tá. É o nome do homem, senhor. Ah, eu nem sabia disso. Não é ignorância. Então por quê? Porque existe o homem que está ocupando a cátedra de Pedro e existe a cátedra de Pedro. A infalibilidade papal, dogma proclamado do Conselho do Vaticano I, não está dizendo que aquele que ocupa o cargo de Papa é infalível, impecável e inerrante. Se o Papa disser que 2 mais 2 é 5, ele está errado. Então um Papa, como homem, e quando não fala como doutor universal, ele pode cometer erros e equívocos. Onde que Pessoal ele não fala? interessante, hein? Quando ele Não existe proclama- essa pessoa do Verbo Maria. Quando ele proclama algo em relação à fé e moral, que é o que a gente chama de ex-cátedra. Então há uma proclamação. Por exemplo, a última ex-cátedra que nós tivemos, salvo engano, você pode me corrigir, foi a proclamação do dogma da Assunção de Maria pela bula Inefabilis Deus. Você viu aí o maravilhoso mundo da tradição católica, onde a única regra é, se não está na Bíblia, a gente inventa. Mas o pior são as desculpas que eu ouço para que a Igreja Católica tenha... A Assunção de Maria, o dogma proclamado, tem na Escritura. Tem como se provar na Escritura. Todos os dogmas proclamados tem como provar na Escritura. Porque os dogmas tem que estar alicerciado na Escritura. Não invenção, cabeça de pessoas, não. Tem que estar na Escritura. Para não ter brecha, como diz o nosso saudoso Paulo Leitão.
Simples entender isso. esse poder de inventar qualquer coisa esdrúxula que ela queira inventar. Segundo os católicos, foi a Igreja Católica que nos deu as Escrituras. Então, ela está acima das Escrituras. A Igreja Católica veio antes das Escrituras. E nós temos um grande problema, na verdade, 2 grandes problemas a respeito deste argumento. Aqui é um grande problema, que você é um mentiroso. Catecismo. O que a igreja fala, a Bíblia está acima da igreja? Como você diz? Catecismo, parágrafo 80. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas em comunicação, pois provindo ambos da mesma fonte. O mesmo Espírito Santo que soprou sobre o magistério, soprou autores para escrever a Bíblia, que são católicos. O mesmo Espírito Santo ali que proclamou sobre ti, Pedro, de Frame Igreja, te daria a chave de ligar e desligar, que inspirou pessoas. Se você ler o livrinho do Zé de Cesaré, Pedro pregando ali em Roma, e o evangelista São Marcos ia escrevendo a pregação oral de Pedro. Atos Apóstolos 2, a igreja se torna pública, como os apóstolos pregavam a palavra, o Novo Testamento oral. Né? Simples. Vindo ambos da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo, e tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra, torna-se presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Ó, que mentira fraudulenta desse doutor. Chamar doutor, eles gostam desses títulos, né? O primeiro deles é que qualquer estudante de teologia sério e de história da igreja vai saber que não existe essa história de a Igreja Católica ter nos dado as Escrituras. Mas, em segundo lugar, vamos levar em consideração que este conceito estivesse certo. Sim, faz de conta. Vamos fingir que realmente a Igreja Católica foi que nos deu as Escrituras. Veja, quando ela nos deu as Escrituras, ela disse que esse livro continha a palavra de Deus, o evangelho inerrante e infalível de Deus. Então, ali dentro, nós temos a palavra de Deus e ela é inerrante e infalível. Só que aí depois... Você tem que entrar aqui no tema que você entrou aqui, a resposta, que Papa é infalível. Você tem que entrar e mostrar isso num texto bíblico. Se o Papa, ele tem toda essa autoridade. Se o Papa tem toda essa autonomia na Escritura. Como lá o Augusto Nicodemos. Ele fala que o ministério de Pedro foi um fracasso. Se você pegar texto, prestar atenção ali, ou Lucas 22, 31, Cristo roga pelo ministério de Pedro, para Pedro não desfalecer diante dos seus irmãos. Então, São Jerônimo que compilou, organizou a Bíblia, a mando do Papa São Damaso, acho que é 380, se eu não me engano, lá no século III. O protestantismo nem sonhava em existir ainda. Tinha protestantismo? Tinha igreja protestantista? Tinha apologeta protestantismo? Tinha? Não tinha, meu querido. Então, a Escritura vem de quem? Foi quem confiado aos apóstolos 2, aos apóstolos que ele escolheu, aos apóstolos 2, ele desceu o Espírito Santo. Não tinha nada, Cristo não escreveu nada, Cristo não mandou escrever nada. Os apóstolos saíram para pregar oral, com a inspiração, unção do Espírito Santo, que o Espírito Santo fez eles lembrar o ensinamento do Mestre, e eles saíram para pregar, anunciar a palavra oral, Novo Testamento. Interessante. Como vamos fingir que a Igreja Católica trouxe a Bíblia? Meu irmão, vocês são... Essa Bíblia que você tem debaixo do braço, essa Bíblia que você está usando, seu incrédulo, gospe no prato que come, é da igreja. Depois teve autores protestantes, como João Ferreira de Almeida, protestantes que se apartou do magistério, vai ter uso pessoal, interpretação pessoal, vai fazer o que quer com a Bíblia. Que interessante. É simples, cara. Como você disse, um estudante de teologia, o mais fraquinho, o mais simples, sabe disso. Porque vocês vieram em 16 séculos de atraso, cara. Já tinha igreja, já tinha magistério, já tinha escritura. A sua igreja surgiu através da imprensa, cara. Ficou fácil. Claro, já tinha um volume
tudo certinho, tudo bonitinho. Não, cara, os apóstolos pregaram, deram sangue, deram a vida para você ter esse livro. A igreja preservou, guardou, organizou para você ter esse livrinho bonitinho na sua casa, para você fazer o que quer hoje em dia. Tá igual o Lucas Banzoli, com a sua teologia lá, ele é o fodão, como diz lá o Conde lá que tá refutando ele, Castelo do Conde, que eu aprendo muito com esse cara também, cara. Aonde? Vai até onde ser pastor, cara? E o que me deixa mais triste ainda, tem pessoas que acreditam nessa mentira, nessa falange. É Bíblia, cara. Eu fico vendo os vídeos do Padre Toro, cara, aqueles protestantes metidos a besta, doutor, teólogo, tomam um cacete, porque é a Bíblia, cara, o fundamento. Coluna da verdade são os apóstolos. Eu só acredito só na Escritura, mas a Bíblia diz que a verdade será conhecida pelo magistério. Magistério que organizou, compilou a Bíblia, pregou, porque os apóstolos são as colunas que edificaram a igreja e edificaram a Escritura com a sua pregação, com sangue, meu querido. Agora, você fazer esse conto de fada, então, foi vocês que compilou, organizou a Bíblia, foi vocês que formatizaram. Cristo não revelou ali sobre Pedro, não revelou sobre Martinho Lutero. Lá 16 séculos atrás, eu vou fundar minha igreja, que a igreja que eu fundei ali, Fundamento dos Apóstolos, se corrompeu, saiu do caminho da verdade, como vocês falam, como vocês pregam. Usa a história, destrói a história, que é fácil fazer isso, ao seu favor. E a Bíblia deixa bem claro, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Te darei a chave de ligar e desligar. Aqui você já vê a infalibilidade, escatra, do pontífice, do líder dos apóstolos. João 21:15, Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Não, ou Martinho Lutero, ou esses... Não, cara, a profecia não foi dada a nenhum de vocês. A profecia foi dada assim, segundo Coríntios, irão pegar vários Jesus diferentes, que é a inspiração do Espírito. Em Gálatas 1:7, não há dois evangelhos, são apenas pessoas que semeiam a confusão e querem perturbar o evangelho de Cristo. Que evangelho de Cristo? Que está sob o magistério. Com essas teologias, com esses contos de fada, com essa mentira, com esse... vocês odeiam a igreja católica. Mas vamos entrar num debate com... Não tem conversa pra mim, cara. Fica no seu canto, protestante, porque eu fico no meu, cara. A sua pregação é reconhecida pelo magistério? Não. Então, fica pra lá que eu não quero saber dessas imundícias na minha vida, cara. Vocês são guiados pelo magistério? Não. Fica lá no seu fundo de quintal, na sua igreja. E ponto final. Eu fico triste que muitos católicos ficam dando ouvido ainda pra esses protestantes de praça, sair dali pra ficar vendo que esse cara pregar, etc. Que é tudo farinha no mesmo saco. Tudo do mesmo fundamento. E é tanto que eles não seguem nem o seu próprio fundador. E quer seguir o magistério. Aqui, ó. Catecismo, cara. Os caras estão se apegando muito em teologia. Filosofia. Que a história da igreja está aqui, ó. História da igreja está aqui, ó. Quem vai te ensinar é o verdadeiro Espírito Santo que assiste essa igreja. Se você pegar essa igreja, mais de 2000 anos de história, cara, você vai saber tudo isso aí. Esses livros dessas faculdades, esses doutores aí, vai interpretar de acordo com a história. Vai contar os relatos da igreja ali que tornou público em Atos Apóstolos 2 até hoje. Aqui, ó. Escritura. Porque a Escritura me mostra o magistério, a Escritura me mostra a tradição, a Escritura me mostra dos falsos profetas, a Escritura me mostra que essa igreja vai ser perseguida, vai ser caluniada, vai ser... Nossa, cara. Só ler Atos dos Apóstolos. Os caras apanharam, os caras... Não tinha essa facilidade hoje em dia que você tem hoje em dia aí. Esse livre acesso. Salve Maria, sou o missionário Roberto. Vai ter mais resposta, porque eu vou fazer mais vídeo em cima desse vídeo.
mudei um pouco o protestante, estava pregando lá dos pastores CACP, agora voltei nesse cara, depois volto no Rodrigo Silva, depois volto no professor Leandro Quadro, depois volto nesses grandes profetas dessa geração. Salve Maria, sou missionário.